Amém. Confesso que não esperava receber a oportunidade. Queria só ouvir, mas se o Senhor quer me usar, que Ele tenha misericórdia da minha vida. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Eu quero começar com esse texto inicialmente e algumas coisas estavam me vindo ao coração, porque quando começou o culto não estava me vindo nada. Aí, para falar algumas coisas, na verdade estava me vindo algumas coisas no começo para falar do Espírito Santo, aí depois me veio Hebreus aqui 13, e eu creio que o Senhor vai guiar por aqui, que Ele, com relação, aqui está fazendo uma comparação que do nosso corpo físico, que se alimenta com alimentos terrenos, com o corpo espiritual. Então ele fala, bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. A maneira da gente sobreviver nesse deserto da trajetória da vida cristã, irmãos, é a gente permanecer na doutrina, não abrir mão dela e ficar firme para a gente não perecer no deserto. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então a gente tem que ter cuidado, primeiramente, do nosso ser, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa alma e tem que cuidar do nosso espírito. E cuidar da doutrina. O que vai nos nortear é a doutrina verdadeira, não comanjar, que é uma coisa que a Bíblia sempre exorta. Você vê que Paulo vai instruir a Timóteo, persiste em ler a palavra. Satanás, irmãos, ele é um mestre da enganação, ele é um mestre da distração, ele é um mestre do entretenimento. Quantas vezes, às vezes, nós nos pegamos passando esses vídeos inúteis nos shorts, que muitas vezes não é um pecado assim grave, você não está vendo pornografia, não está se deleitando em falsos deuses, mas a gente está se distraindo, né? Eu estava meditando hoje, estava no final de uma reunião de trabalho e já era quase 7 da noite, e eu falei, mas não vou ter tempo para palavra, não vou ter tempo para nada, né? Consegui meditar um pouco de manhã, e é isso que Satanás faz, quando a gente vê, o dia já acabou, né? Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, é ver as notificações do trabalho, é ver como o meu filho, quem é casado, como o meu cônjuge está. Mas a primeira coisa, irmãos, a gente tem que ver se Jesus está conosco, se os olhos dele ainda estão sobre a nossa vida. É a primeira coisa, dobrar o nosso joelho, agradecer a Deus. E isso só é possível, essa vida de piedade, oração, de busca, quando tem a verdadeira doutrina, né? Porque existe a falsa doutrina, por isso que fala, persistir em ler, exortar e ensinar. Porque se eu, o apóstolo Paulo fala, se eu ou qualquer um dos outros apóstolos ensinar alguma outra doutrina, seja amaldiçoado. Por que ele fala, um apóstolo? Ele fala, eu ou qualquer um dos outros. Quem que eram os líderes mais renomados? Qual que eram as maiores autoridades? Pedro, Tiago, João e Paulo. Paulo considera como se fosse o último. Por isso que é importante a gente ler a palavra, meditar na palavra e julgar as profecias, como a Bíblia diz, né? Julgar as profecias, como fala, acho que em 1 Coríntios, capítulo 14. Julgar como? De acordo com a palavra.
deixa eu ver se é aqui, 1 Coríntios 14, versículo 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem se a profecia é de Deus. Então tem falsa doutrina. A Bíblia fala que os bereanos, em Atos, capítulo... Agora, deixa eu ver se eu vou achar o texto. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que alguns examinavam nas escrituras. Depois o Tadeu, se puder achar aí para mim. Aqui, achei, ó. Atos 17, 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Glória a Deus pela vida do pastor Tadeu, pela vida do antecessor dele, o servo René, o pastor Maurício, o pastor René, que pregaram a palavra, que deram início a essa obra, e o sucessor, tá aí o pastor Tadeu, porém, todos eles, tanto eu, podemos falhar, todos devem ser julgados pela palavra, nenhum homem está acima da palavra. A palavra é a maior profecia que tem. Tanto é que no Antigo Testamento, vamos ver se eu acho o texto, o Espírito Santo me ajude, lá em Deuteronômio, porque uma das maneiras, irmãos, de enganar o povo é com milagres, é com sinais. Que eu acho, não sei se eu vou achar esse texto que vai falar a respeito da profecia, né? Se um falso profeta ou sonhador de sonho surgir no meio de nós. Achei, ó. Deuteronômio 13. Eu não vou citar todo esse texto. Vamos ver até onde o Espírito Santo nos dá. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Quando a gente declara que vai servir a Jesus, que é uma coisa importante, a gente declarar Jesus como nosso Senhor, que diz lá em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres, será salvo. Então, é importante, irmãos, a declaração com a boca. Satanás não deixa você declarar para servir a ele, não deixa. Ele sempre vai colocar, não, você vai pecar de novo, você não tem força. A gente tem que declarar, confiar não em nós, não nas nossas obras, mas no que Jesus fez. Que ele vai nos resgatar da lei, tirar-nos debaixo da lei e fazer debaixo da graça. Porque quando a gente vai da graça de Cristo Jesus, a Bíblia fala, o pecado não terá domínio sobre vós. Tanto é que é importante a doutrina. Falar da palavra, sã doutrina, não como muitas igrejas que, infelizmente, para eles, o que é culto de doutrina é falar de veste, é falar de maquiagem, é falar não pode isso, é falar não pode aquilo, é inventar um monte de coisas que querem ajudar Deus. É óbvio, que, irmão, que a doutrina... O que é doutrina? Elas são os conselhos de Deus transmitidos pelos seus servos, pelos seus profetas, com um fim da gente ter um melhor relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a igreja, como sobreviver nesse mundo. E a doutrina, os princípios da doutrina da palavra, pode gerar usos e costumes. Mas os usos e costumes não são doutrina, os usos e costumes passam. Mas a doutrina permanece, Jesus falou. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então a importância da gente meditar, crer que essa palavra ela é poderosa. Tem diversos textos nos Salmos, por exemplo, no Salmo 119, existem outros que vai dizer, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra vivifica. Então como que a gente começa para ler a palavra? Primeiro, arrependendo dos nossos pecados, a doutrina da salvação, da perdição, do pecado, né? O pecado, como foi falado aí pela irmã Cátia, o pecado traz a ira de Deus, o pecado gera morte espiritual, e quando a gente peca, a gente entra na carne. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então o homem tem que nascer de novo, ou ser renovado, que é o que a Bíblia fala em Tito capítulo 3, Tito 3, ou é Tito 2, vamos ver aqui, Timóteo, 2 Timóteo, Tito 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, infelizmente, tem pessoas que vão em certas igrejas que não faz ideia do que é novo nascimento, não faz ideia do que é o Espírito Santo, como Paulo fala em Atos 19 para alguns, nós nem ouvimos o que é Espírito Santo. Por isso que o povo perece. O Satanás, ele quer pôr dança, ele quer pôr 1 milhão de grupos de louvores, agora é o grupo dos varões, agora é o grupo das mulheres, agora é o grupo das crianças, agora é o grupo dos varões sem dentes, agora é os grupos dos, entendeu? Dos que tem cachorro. Então eles inventam 1 milhão de coisas para tirar o tempo da palavra. Que a palavra é o que vai trazer vida. A palavra, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Vamos ler esse texto. Hebreus 4, 12. Vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe o que a gente está pensando. Deus sabe por que a gente está buscando Ele. A palavra tem esse poder de separar a alma do espírito, de discernir pensamento, que psicólogo nenhum consegue, psiquiatra nenhum consegue. Então, quando um cristão conhecedor da palavra já sabe quem é o psicólogo dele, já sabe quem é o Deus vivo, já sabe quem é o médico dele, se ele vai atrás de psicólogo, de psiquiatra e vira as costas para Jesus, ele está negando Jesus, está abandonando Jesus. Quando é que um psicólogo, um psiquiatra será útil? Se ele pregar o evangelho, se ele for um cristão verdadeiro e falar de Jesus para você. Mas agora, nenhum, irmãos. O único que pode nos dar vida, curar todas as amarguras da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Então, a doutrina é muito importante para que a gente não venha perecer e venha saber servir a Deus. Em Josué capítulo 24, versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo e é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ué, mas a Bíblia não fala que Jesus pede para todos virem até eles, não fala que Jesus comia com os pecadores, né? Como aqui fala que Deus é um Deus santo e zeloso. Muitos usam textos do Novo Testamento para deturpar certas doutrinas. Jesus estava comendo com os pecadores, não para ser como eles, não para querer fazer entretenimento, mas ele disse, não necessitam os sãos de médico, mas sim os doentes. Então esse era o propósito. Jesus estava lá para curar, para ver se eles queriam receber. E se eles não recebiam, ele saía daquela cidade e como ele instruiu seus discípulos em testemunho contra eles. Tira o pó daquele local, porque não eram dignos aquelas pessoas. Várias parábolas Jesus falou. A parábola do... Agora... Ai, Jesus, me ajuda. É a parábola lá, agora em Lucas, se eu não me engano, que vai falar do convite, né? Que Jesus passou convidando pessoas e aí um falou, eu casei, não posso ir. Aí o outro diz, eu comprei um campo, eu tenho que ver. Sempre o homem quer dar desculpa diante de Deus. Sempre o homem quer falar, Senhor, eu estou justificado. Deus me entende. Deus não entende nada. O único homem que ele entendeu foi o filho dele, que fez um sacrifício perfeito, que viveu uma vida santa. Todos aqueles que tiver... Obrigado, pastor. Lucas 14, a parábola da grande ceia, versículo
18, e todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, a gente, pela palavra, vai conhecer quem é Deus. E a gente conhecendo quem é Deus, a gente muda o nosso relacionamento com Ele. A gente vai saber a maneira de se portar, né? Que Deus é um Deus zeloso, Deus é um fogo consumidor, Ele é santo, Ele se ira contra o pecador, Ele também é amor, Ele também é misericórdia, Ele também é benignidade. Tudo isso a gente tem que considerar quando for servir a Deus. Em Romanos capítulo acho que é o 11. Romanos 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E está falando para os gentios que eram da oliveira artificial, do zambujeiro, que a Bíblia usa essa expressão. Não era a oliveira verdadeira, não era a oliveira natural, que era Israel, o povo escolhido. Israel, uma parte deles foram cortados, e Deus enxertou os gentios, um povo que não merecia, eram como cachorros, que estavam esperando só a migalha cair da mesa do seu Senhor, e foram enxertados na oliveira natural. Então ele fala: você considera a bondade, se você permanecer na benignidade de Deus, mas se você cair, a severidade. Então a doutrina, irmãos, ela vai nos livrar de muitas desgraças, vai nos livrar de muito sofrimento. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse a respeito dos falsos profetas, os falsos apóstolos, que estavam ensinando outras coisas. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja, ela tem vários significados. Um deles é a imagem de uma noiva virgem pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. É uma das imagens da igreja. E como que ela conseguiu ficar sem mancha, sem mácula? Pelos seus usos e costumes, pela sua filosofia, pela sua meditação, pelo psicólogo, psiquiatra, por você ter estudado em boas escolas? Não, por causa do sangue de Jesus Cristo. A igreja se torna pura, virgem, sem mancha, sem mácula, por causa do sangue de Jesus Cristo, que é o que Paulo tanto vai falar em Hebreus. Então, a doutrina verdadeira. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Satanás, ele é uma das comparações que a Bíblia dá. A Bíblia chama ele de maligno, chama ele de dragão vermelho, chama ele de diabo, chama ele de tentador das nossas almas. E uma das comparações é a antiga serpente. A serpente é um animal ardiloso, astuto, traiçoeiro. Vem de repente uma serpente sem fazer barulho, e quando vem para dar o bote, não dá nem tempo de correr. Na velocidade e a rapidez de atacar sua presa. Assim é Satanás. Ele vem de forma mansinha. E quem nos pode livrar dele? Que é um anjo? Só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo.
Então muitos continuam sofrendo porque não dão ouvido a Deus, não dão ouvido à sua doutrina verdadeira. Não lembro agora, mas vai dizer que Deus nos dá boa doutrina. E a principal doutrina, que é amar Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Dessas duas doutrinas, desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Então, Satanás, ele quer nos apartar da simplicidade de Jesus. O homem tenta complicar tanto, e a única coisa o resumo, irmãos, qualquer um. Aí, o pastor Tadeu achou aí, Provérbios 4:2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então tem doutrina que não é boa, irmãos. Tem doutrina que não liberta, porque não fala do sangue, não fala da salvação. Quer falar de escatologia, quer falar do milênio, quer falar, eu acho que os anjos caídos lá no início de Gênesis. A pessoa quer fazer o povo se perder em tantas outras coisas, né? Para distrair, para não se focar no mais importante, que é o resumo. Amar Deus acima de tudo, buscar viver uma vida santa aqui na terra e não pecar. É isso. E depois as demais coisas o Senhor vai revelando aquilo que é necessário para você se salvar e para você salvar os que estão ao seu redor. Isso é a coisa mais importante. Porque às vezes a gente quer olhar para o outro, não, aquele lá precisa mais da doutrina aqui. Olha, isso daqui está falando a mensagem, ó, serve mais para aquele. Não, olha para a tua vida, olha para você, examina o homem a si mesmo. O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa perdoar hoje? Duas coisas que Deus colocou no meu coração, que é o que está em Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura, mágoa, vingança, falta de perdão. Sabe por que muita gente fracassa na fé? Porque não perdoa e acha que vai chegar com a oferta, acha que vai comprar Deus, e Deus conhece o coração. Por isso que Jesus falou, quando você for apresentar a sua oferta e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali diante do altar, ou seja, não apresenta a sua oferta. Ele fala para depois você apresentar. Deixa a oferta, vai reconciliar contra o seu irmão, depois você vem e apresenta a oferta. Mas o que acontece nas falsas igrejas? Dá a oferta aí de qualquer jeito, deixa o dízimo aqui, deixa a oferta, e não importa ajeitar seu coração, se está cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de prostituição. É o que acontece, né? Falsas doutrinas. Então muitos fracassam porque tem mágoa no coração, essa raiz de amargura, né? A gente tem que limpar, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Tem também um outro versículo em Marcos que vai dizer, quando você estiver orando e você se lembrar, né, porque alguém precisa perdoar alguém, perdoa de coração. E a outra coisa aqui é Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. A gente quer construir os muros de Jerusalém da nossa vida do jeito que a gente acha. A avareza, irmãos, é pecado de idolatria. A avareza, uma das coisas que mais combate com a palavra é dinheiro, mamon. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 13, dos quatro solos que foram semeada a palavra, o último, ele vai mostrando do de menos duração, ou seja, do mais superficial para vamos dizer assim, o solo perfeito, a plenitude. Então ele começa ao pé do caminho, que ouve a palavra, e rápido Satanás vem e rouba do coração. O outro até crê por um tempo, ele recebe a palavra com alegria, né? Ele realmente se torna um crente, tanto como o primeiro, mas rapidamente Satanás vem e rouba do coração. O segundo, por causa das perseguições, por causa da angústia que vem por causa da palavra, ele logo se desvia.
que é o que foi semeado em pedregais, um solo rochoso. Vem o sol e queima, simbolizando as perseguições dessa vida, as angústias que vem por causa de servir Jesus Cristo. Por quê? Por que que acontece isso? Porque o último solo, que é o perfeito, que caiu numa boa terra, que eu creio que simboliza um solo úmido, que a palavra germina e gera raiz para baixo, ou seja, verdadeiramente a palavra penetra no coração, esse daí consegue, porque ele perdoa, ele conserta a sua vida, ele limpa o seu altar, né? Como Jesus falou, né? Ele fala qual é o rei que vai à guerra com outro rei, e ele não se assenta a fazer os gastos. Primeiro faz os gastos. Ele vê, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que renunciar? Porque, irmão, vim Jesus para querer resolver os seus problemas. Meu problema emocional, meu problema da minha família, meu problema da minha empresa, meu problema com os meus vizinhos. É perder tempo. É perder tempo. Deus pode, sim, resolver todos os seus problemas da sua vida. Mas o que Deus quer, primeiramente, é perdoar os seus pecados. Eu lembro quando eu era ímpio, eu tinha raiva de ouvir o Valdemiro Santiago. Tinha raiva, ligava lá, nem lembro qual canal que era, e só vinha, conta a bênção, irmão, conta a bênção. Aí vinha lá, e vinha um outro, eu sei, conta a bênção, irmã. Só conta a bênção, é conta a bênção da cura, é conta a bênção do salário que eu na conta, as dívidas foram pagas, né? Começou a prosperar minha empresa, minha mulher voltou, conta a bênção, só bênção. Ganhei um carro, comprei uma casa, e qual que é a maior bênção? Que Davi também fala, no Salmo 32, bem-aventurado o varão cujas transgressões são perdoadas. Salmo 32, vou ler esse salmo aqui. Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Engano, irmão, não adianta a gente enganar Jesus, não. Deus sabe onde está o nosso coração, qual que é o seu tesouro. Qual que é o seu tesouro? Por isso que ele nos manda no deserto. Tem certas tribulações que vêm para a nossa vida, irmãos, para Deus nos provar, para mostrar que ainda a gente está reprovado, que é o terceiro solo. Mateus 13 vai dizer, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, ou seja, a semente até cresce por um bom tempo, a palavra de Deus, a pessoa até crê, mas os espinhos crescem junto, e não dá, irmãos, o espinho não pode crescer, uma erva daninha, a árvore infrutífera não pode crescer junto com a árvore de Deus, por isso que Jesus falou, não se deita vinho novo em odres velhos, não pode, nem se deita remendo velho, de pana velho, em vestido novo. O novo tem que pôr posto no novo. Deus tem que primeiro fazer o vaso novo, a pessoa se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, porque do jeito que está não dá, não tem como servir a Deus. Deus é zeloso, nenhum de nós consegue. Então quem faz essa obra? É o Senhor Jesus, pela lavagem, pela regeneração. Deixa Deus lavar. Então aqui fala, e cresceram e sufocaram, né? E Jesus vai explicar o que é esses espinhos, versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Quando eu falo ouve a palavra, realmente ele dá crédito, realmente ele se torna crente, mas é por um tempo. Aqui ele ultrapassa o ao pé do caminho, ultrapassa os pedregais, está próximo de chegar à perfeição, mas por que não chega? Porque os espinhos crescem junto. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra fica sufocada, não consegue crescer, não consegue dar fruto. Ela cresce até um certo período, mas daí os espinhos, eu imagino, ultrapassam, começa a matar pelos lados, por cima, aquela semente que está crescendo, e aí morre. Os cuidados desse mundo. Jesus falou em Lucas, agora não vou lembrar, ele vai dizer assim, olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de bebedice, de glutonaria e dos cuidados dessa vida. Cuidado dessa vida, desejo de ser rico, desejo de conquistar as coisas, desejo de continuar filho da filha de Faraó. Não, eu tenho meu luxo, eu tenho minhas coisas. Hebreus capítulo 13 vai dizer, sufocam a palavra, irmãos. Lucas 21, 34, obrigado.
Hebreus 13, versículo 12. E por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Nossa pátria não é aqui não, irmãos. Nós não tem que esperar ter um bom sucesso. Glória a Deus se eu for para o céu solteiro, glória a Deus. O importante é ir para o céu, irmãos. Se qualquer coisa, se Deus for, sei lá, me dar um casamento, me dar filho, eu for me desviar, eu prefiro que ele nem me dê. Se ele for me dar, sei lá, fazer eu me prosperar muito onde eu trabalho, eu prefiro que ele não me prospere, que eu seja demitido, que eu perca tudo, que eu afaste de tudo e de todos. Tem depois da Bíblia, irmãos, o segundo livro mais vendido é O Progresso do Peregrino, que era um pregador de rua que escreveu, John Bunyan. John Bunyan, ele disse que teve um sonho na cadeia, quando foi preso por pregar o evangelho, que um homem teve um encontro com a lei de Moisés, com a palavra de Deus. A palavra de Deus mostrou que ele estava na cidade da maldição, mostrou que ele estava na cidade da destruição, e começou a pregar para a família dele e para o filho dele. Ele não quis, ele largou e foi peregrinar até o céu. E Satanás diversas vezes foi atrapalhar o caminho, a trajetória, diversas vezes, irmãos. Se você ler no livro de Esdras e Neemias, que estavam lá reconstruindo Jerusalém, tanto do lado físico como do lado material, Neemias mais do lado físico, reconstruindo muros, e Esdras do lado mais espiritual, restaurando a lei, restaurando o sacerdócio, Satanás várias vezes enviava pessoas para perturbar. Várias vezes, irmão, você vai entregar a vida para Jesus, Satanás vai tentar de alguma maneira. Se ele muitas vezes não conseguir diretamente com droga, para quem é homem, né, com mulheres, na prostituição, com ódio, com mágoa, ele vai devagarzinho tirando o tempo da palavra, com as distrações, com pequenas coisas que a gente acha que é normal. Por isso que Deus, pela sua misericórdia, já me permitiu falar uma vez, volto a repetir, irmãos, tenha um tempo de devocional, um tempo de qualidade com Jesus. Um tempo de qualidade. Quando você está lá diante, se você estiver diante de um juiz, né, ele não vai deixar que você divida lá o tempo. Qualquer bagunça baderna, ele vai tirar você de lá dentro da sessão. Da mesma forma, diante de Deus, tem um tempo, desliga o celular, põe no não perturbe, né? Óbvio que aqui não dá porque você está participando pela essa conferência, por essa chamada, mas você pode colocar no não perturbe, é só configurar aí o seu celular, se for Android, se for do iPhone, tem a opção, configura aí, não perturbe por 2, 3 horas, para que ninguém perturbe, irmão, que não venha ser e-mail, não venha ser WhatsApp, não venha ser Instagram, não venha ser Facebook, não venha ser TikTok, não venha nada perturbar o momento que você tem com o Pai, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Deus não aceita que o coração seja dividido. Não, eu estou 92% convertido, e os 8% é o quê? É avareza, é prostituição, é mágoa, é 100% Deus quer. A Bíblia compara a vinda do Senhor Jesus Cristo com 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes levaram as suas botijas com azeite. As loucas só levaram a botija vazia. E quando o esposo estava... Eis que aí vem o esposo. Elas foram tentar se preparar. Primeiro pediram para as prudentes dar o azeite, que é o Espírito Santo. E elas falaram, vai comprar. Como que você compra o azeite? Orando, jejuando, se submetendo. Se Deus colocou um irmão como pastor, sei lá, como obreiro para te ajudar, se submeta, se sujeita, para que você venha ganhar esse azeite, para que naquele grande dia você não venha ser envergonhado e pedir, e ter que pedir, porque não vai dar tempo, vai se preparando, o tempo de se preparar é agora, é hoje, irmãos, é hoje, é aqui na terra. Deus está dando um teste. Então, nem lembro o outro texto que eu ia ler aqui. Então, sufocam a palavra, irmãos. Então, alguns vai ser como cada renúncia
Depende da vida de cada um. Uns vai ser como Zaqueu, como foi orado pelo pastor Tadeu, vai ter que restituir quadruplicadamente. Todo mundo que oprimiu, enganou, fez injustiça, Deus vai dar condições de restituir. Outros vão ser como o jovem rico, que Deus vai mandar vender tudo e dar para os pobres, né? Eu não vou lembrar agora o texto, mas quando aquela mulher derramou tudo diante do pé de Jesus, pegou um vaso de alabastro que custava aproximadamente 300 denários, que era aproximadamente 12 meses de salário. Ela pegou um ano inteiro de trabalho e derramou no pé de Jesus. Um ano inteiro de trabalho e derramou aos pés de Jesus. E o aroma, aquele sacrifício perfeito, ela não pensou no valor. Ela pensou quem que estava diante dele, que quando Jesus está diante de nós, irmão, para nós não importa casa, carro, empresa, família, não tem maior valor do que Jesus. Então, ela derramou um ano de trabalho aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aquele aroma daquele perfume, encheu a casa, né? Então, quando a gente entrega verdadeiramente a nossa vida a Jesus, a gente vai se tornar o bom cheiro de Cristo. As pessoas vão ver, a gente vai começar a dar fruto, a gente vai ser a boa terra, mas é derramar tudo. Tudo, irmãos. Qual que é o vaso de alabastro? Qual que é a coisa que tem de valor que ainda você não derramou? Sabe por que ela derramou? Sabe por que Jesus falou? Né? Teve um agora, ele fala, não lembro para quem, ele fala assim... um devia 50 reais, outro devia 50 mil. Eu perdoei a ambos. A quem dos devedores vai amar mais o seu credor? O que devia 50 reais ou o que devia 50 mil? Ele falou, o que devia mais. Ou seja, era aquela mulher. Aquela mulher, os pecados dela eram tantos, eram tamanhos os pecados dela, que eu acredito que pode ter sido uma prostituta, que, se eu não me engano, um fariseu vai falar, mas você não sabia que essa mulher era de má fama? E ela não se importou por receber o perdão maravilhoso. Quando Jesus verdadeiramente entra na nossa vida, irmãos, a gente não tem medo de renunciar a nada. A gente tem medo de renunciar a nada por amor a ele, né? E aí, Judas, tem uns que são a mulher, né? A prostituta, que verdadeiramente se arrependeu e derramou tudo, não pensou, derramou tudo, não deixou uma gota, né? E outros são como Judas, calculistas. Poxa, para que esse desperdício? E até usa a palavra, não devia dar para os pobres, não? Não devia? 300 denários, vender e dar para os pobres, olha quanto dinheiro foi jogado no chão. Jesus repreendeu e ainda a Bíblia fala, ele falou isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, era avarento. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, irmãos, dessas duas coisas que Deus colocou no meu coração, a gente limpar da mágoa e limpar de toda a avareza, irmão. Não dá para servir a Jesus Cristo e mamon. Cada um aqui examina a sua vida e veja o que você tem que derramar ainda aos pés de Jesus, né? Jesus várias vezes mostrou que não precisa de muito, não. Quando estava a multidão seguindo ele, ele falou, mestre, os próprios discípulos, senhor, acho melhor mandar embora, né? Como que a gente vai comprar comida para todo mundo? Manda embora, senhor, nós não tem. O pouco que nós tem talvez é para nós, ou seja, sentimento egoísta. E aí ele perguntou, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou 2 vezes. 2 vezes multiplicou pães e peixes, e os discípulos ainda tinham um coração endurecido. Então, a doutrina, irmãos, é a que verdadeiramente salva o homem. A palavra, essa doutrina. Por isso que a Bíblia fala pra gente, ela nos alerta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, a doutrinas de demônios e mandamentos de homens que perecem pelo uso, né? Então, a doutrina de demônio diz, não, você fica do jeito que tá, Deus vai te entender. Que Deus entende, irmão? Olha quantos exemplos Deus deixou aí, são todas essas testemunhas que vão nos julgar naqueles grandes dias. Você vai falar, Deus me entende, aí vai aparecer lá a mulher que era uma prostituta, se converteu e derramou um ano de salário, aos pés de Jesus. Por isso que Hebreus capítulo, agora deixa eu ver, acho que é 12 ou 13,
12 ou 13, 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Desprezou a afronta. Muitas vezes a gente vai ser como Naamã, ter que descer, tirar nossa armadura de general do exército e mergulhar numa água que para nós é imunda. E não é uma vez só, não, é 7. Né? Na primeira vão falar, eu tô maluco, olha o que eu tô fazendo, mergulhando aqui nesse rio Jordão, virei maluco. Na segunda, os ímpios, seus amigos do mundo vão começar a te chamar, virou maluco mesmo, é fanático, é louco, perturbou, o pastor fez lavagem cerebral. E aí no terceiro, no quarto, no quinto, várias perseguições e aflições vão nos acontecer, várias renúncias, mas na sétimo mergulho, a lepra vai sair do nosso coração, irmãos. O número 7 representa plenitude, o ciclo completo de Deus. Deus fez o mundo em 7 dias, que é essa entrega total. Então a gente correr com paciência. Paciência, irmãos. Não vamos querer subir com Jesus de elevador, vamos subir de degrau. Deixa ele no tempo certo te exaltar. Não queira esperar a exaltação. Humilha-se a si mesmo, que ele ao seu tempo vai te exaltar. Deus pode dar riqueza, ele é o dono da prata. Às vezes a pessoa está com pressa de ministério, pressa de querer membros, pressa de querer um local, né, para reunir um salão, como eu também já tive, né? E depois o Senhor mandou, depois de um tempo, fechar. Então vamos fazer tudo no tempo do Senhor. E um último texto aqui que eu vou ler, pela permissão do Espírito Santo, é Êxodo 40, que é esse correr com paciência, que me lembrou aqui. Êxodo 40, versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sabe o que representa a nuvem, irmãos? A nuvem representa a direção de Deus. Deus vai dirigir os seus passos, você vai parar de quebrar a cara, você vai parar de se frustrar. Quando verdadeiramente você deixar de dirigir, a nuvem só veio depois que ele terminou toda a obra. Qual que era a obra aqui? O tabernáculo, teve que construir isso, construir aquilo, definir como que ia ser as vestes do sacerdote, esperar Deus mandar o povo trazer. Deus colocou a voluntariedade no coração do povo para trazer a oferta para construir o tabernáculo. Então foi um processo demorado, mas Moisés cabalmente obedeceu cada ponto, cada vírgula, cada frase que saiu da boca de Deus. O modelo que ele mostrou, ele obedeceu. E só depois da obediência que veio a bênção. A gente quer inverter. Primeiro, Senhor, o Senhor tem que fazer isso, aí eu vou te servir. Porque a pessoa querer mandar em Deus, mandar Deus fazer. Quem é o caco para dizer, poleiro, porque tu me fizeste assim? Por que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Arrependa-se, irmão. Se esse pensamento está dentro da sua cabeça, arrependa-se hoje. Lança tudo aos pés de Jesus. A nuvem cobriu e a glória encheu o tabernáculo. A glória de Deus, a descida do Espírito Santo, irmão. Quando verdadeiramente o Espírito Santo entra dentro do homem, cumpre-se aquela palavra que Jesus falou: rios de água viva correrão de dentro do seu ventre, que é aquilo que também Jesus falou em João 10, se eu não me engano, versículo 10. O ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma vez eu li essa passagem para minha mãe, e eu lembro que os olhos dela se saltaram, até regalou. Ela falou: mas o que é uma vida com abundância? Aí o Espírito Santo colocou na minha boca: é paz e alegria, aquilo que todo homem busca.
Ela sempre falava, eu quero viajar, eu quero ir para uma praia, quero não sei para onde, quero deitar lá debaixo de uma sombra. É o que muitos estão desejando. Mas a verdadeira paz e alegria, que a paz que excede todo o entendimento, vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Essa é a paz. Quando você deixa o Espírito Santo penetrar todo o teu ser, você vai ter essa paz que o mundo não vai poder tirar. E também a Bíblia fala, a alegria, ninguém vos tirará. Que em Hebreus capítulo 16, a verdadeira alegria, a alegria da salvação, a alegria de ser resgatado, de ser digno de ser escolhido. Deus te escolheu. Olha que alegria, você está aqui ouvindo essa palavra, né, irmãos? A alegria que Deus permitiu, eu aqui tá falando dessa palavra. Quantos queriam ouvir essa palavra? Quantos hoje estão na UTI? Quantos desceram à sepultura? Quantos estão tomando tiro de bala perdida? Quantos estão lá na Cracolândia e não conseguem mal ouvir essa palavra? Então, alegria, irmãos. E corramos com paciência. Sabe que essa palavra do correr com paciência é a nuvem, né? Vou só comentar dessa nuvem que cobriu a tenda. O povo estava no deserto e a nuvem era o guia daquele povo. Se a nuvem a nuvem literalmente, uma nuvem no céu. Se a nuvem parava sobre o tabernáculo, o povo parava. Mas se ela parava um dia, o povo parava um dia. Se ela parava um mês, o povo ficava parado um mês lá. Ficava acampado um mês. Se a nuvem parava um ano, o povo ficava acampado um ano. Quando a nuvem partia, o povo partia. E ia seguindo a nuvem, porque no deserto não tem bússola, não tem GPS, não tem direção. Se Deus não guiar, morre, irmãos. Então a nuvem, o que representa? Dependência total de Deus. Se Deus mandar, fica um dia, fica 10 dias, não estou falando se isolar da igreja, não é isso, mas muitas vezes a pessoa tem que ter um particular com Deus, ficar solitário, como fala em Lamentações capítulo 3. Assenta-te solitário, põe a tua boca no pó, pois talvez assim haverá esperança. Essa nuvem, irmãos, a gente obedecer, tá na direção. Eu fico angustiado aqui, porque eu tô aqui dentro de casa, eu fico falando, Senhor, é para eu ir pro Rio de Janeiro, é para eu ir lá pra Zona Sul, na casa do irmão Giovanni, é para eu ir pregar na rua. Às vezes eu vou no mercado, me vem o desejo de pregar. Só que aí eu lembro que eu pequei contra Deus e muitas consequências do meu pecado muitas vezes impedem. Então, eu creio que Jesus me restaurou, que o sangue dele me purificou, me redimiu, me resgatou, mas o pecado tem consequências, então a gente tem que voltar a esperar o momento da restauração completa. Às vezes eu acho que eu estou restaurado, eu creio que se eu morrer hoje eu vou para o céu, mas estar preparado para executar uma obra, né, ter certeza que os seus muros foram reconstruídos por Deus, leva tempo, irmãos. É o correr com paciência, é a maratona de Cristo, é a maratona que ninguém quer participar. Porque quanto mais você corre, mais você vai perdendo aqui nessa terra. Mas você vai ganhando, juntando tesouro no céu, né? Então não tem como juntar tesouro na terra e tesouro no céu. Então a nuvem fica parada, irmãos. Se Deus mandar, fica parada aqui um ano, um mês, seja quanto tempo for. Não faz nada fora da direção, irmãos. Principalmente aí quem tem família, quem é casado, tem filho, porque as suas consequências, as suas decisões pode gerar uma consequência nos seus filhos, porque a Bíblia fala em Êxodo 20 que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não que Deus pune as crianças, que as crianças não têm pecado, mas Deus permite muitas vezes os filhos sofrer por causa dos pecados dos pais. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém?